Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui de volta com o assunto preferido, né? Pelo menos o meu. Há muitos anos. E vocês aí, me vendo cada dia uma surpresa, né? Impressionante como as coisas... Eu falei lá nos vídeos anteriores que não ia dar certo. E não vai. Tem muita coisa errada aí. O mundo inteiro. Mas o Brasil teve a chance de acertar e não acertou. Como eu comentei no vídeo passado, o nível de censura está absurdo no Brasil. Quem nunca soube ou ouviu falar, censura do governo militar, pois é, tá aí, ó. E é bem pior, hein? Ok, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. As coisas estão se desenvolvendo como um thriller, né? Como um filme de horror. Espero que dê tudo certo. No fundo do coração. Mas vamos lá. Se houvesse uma abertura dos arquivos ufológicos, se essa turma que está aí, né, fosse apresentada, como seria? Qual seria a reação dos governos, da nossa sociedade, da exopolítica, né? No mundo pós-abertura, nós chamamos de a exopolítica, né? Ela não estaria totalmente sob o nosso controle. Parece claro que outras inteligências, no caso, os outros, né, estariam em cena. E as três principais possibilidades seriam: a primeira, o engajamento construtivo. Se eles admitirem a sua presença abertamente, nós podemos iniciar um processo formal de interação. Devemos deixar claro que eles não têm o direito de interferir no nosso planeta, na nossa sociedade, pois as nossas vidas estariam em jogo. Devemos controlar o nosso destino. Essa hipótese já era. Não é? É igual perder o mané. É a mesma coisa. Negligência benigna. Essa parece ser a política atual. Eles interferem, pelo menos secretamente, nós os ignoramos. E essa forma de fazer negócio vai se desgastar muito na pós-divulgação. Uma coisa é debater se algo está acontecendo e não agir. Porque ela não agir, né? Uma coisa é debater se algo está acontecendo e não agir porque não está claro o que fazer. Mas se algo está acontecendo e você sabe disso, e eles sabem que você sabe disso, então interferir e ignorar simplesmente está em desacordo com a nossa natureza humana. E ainda assim, se a humanidade não estiver em posição de fazer nada a respeito, isso pode ser um resultado de longo prazo. A terceira seria a convergência hostil, inegavelmente a opção mais assustadora, né? Nós teríamos, pelo menos alguns dos nossos visitantes, né, podem nos prejudicar. Eles seriam eliminados? Não. A convergência hostil, inegavelmente, é a opção mais assustadora. Ou seja, que pelo menos alguns dos nossos visitantes nos prejudiquem e ele seja eliminando gradualmente a espécie humana como a conhecemos ou de alguma outra forma de controle e manipulação. Se for assim, como nós dissemos anteriormente, os humanos resistirão quando encurralados, a mente cambaleia com as implicações de alguns dos outros coringas do contato, se por acaso acontecer, e eles provavelmente destruiriam o progresso, né, dessa relação em direção a um futuro razoável para a humanidade, na sombra da divulgação. O mais perturbador pode ser envolver a infiltração da nossa sociedade por essa turma. Eu acho que já aconteceu. Eles já estão por aqui há muito tempo. E se descobrirmos que algumas pessoas em nossa sociedade não são realmente nós, mas são os outros. Isso é tão difícil de acreditar, não é não, né? Claro que não. Tem um monte deles por aí. Se os outros entendessem a trajetória do desenvolvimento tecnológico da humanidade, eles provavelmente saberiam muito bem que dentro de algumas gerações a humanidade poderia apresentar alguns problemas genuínos para eles enfrentarem. Eles podem decidir que quando isso acontecer, as pessoas certas estarão governando o mundo. Agora, não seria lógico que eles tivessem o seu povo trabalhando, né, por dentro, assim dizer, gerenciando a hierarquia humana? Não parece que tem um bando de débil mentais dirigindo os planetas, ou os países no nosso mundo? Não é o Macron, o filho bastardo do Fidel?
O Trudeau, tá aí o Trudeau, o filho bastardo do Fidel. Macron é outra idiotice. George Johnson saiu, mas entrou um outro pior. Em todo canto. Biden, Jacinda Ardern, Nova Zelândia, o cara da Alemanha. Não tem um que salve, não tem um. Pois é. São as pessoas certas para você criar o caos, criar a confusão para depois tomar conta. Né? Então as pessoas certas estarão governando o mundo. Então esses caras, né, eles têm alguém trabalhando para eles, gerenciando a hierarquia humana. Além da questão do controle, os pesquisadores de abdução como Buddy Hopkins e David Jacobs, entre outros, concluíram que um componente importante do fenômeno da abdução inclui a criação de uma espécie híbrida. Presumivelmente, esses híbridos, em algum momento, podem estar vivendo entre nós, e já estão. Né? Então, nós vamos ver que os Greys são uma espécie de inteligência artificial biológica projetada e construída para viagens espaciais. Então, a sua chegada à Terra, é um planeta com atmosfera e gravidade diferente da deles, representaria um perigo para eles. Talvez a declaração de demissão embutida em cada Grey seja criar uma forma de vida usando um corpo nativo da espécie inteligente predominante, nós. Talvez seja por isso que demorou tanto, gerações, para ser realizado. Por isso que eles não tomaram o planeta ainda, mas estão tentando agora. Eu acho que nós estamos enfrentando a batalha final pelo controle do planeta Terra, total. Pode ser. Quem viver, verá. Então, qual seria a nossa reação se nós soubéssemos que algo assim aconteceu? Em outras palavras, se nós soubéssemos que eles, de fato, assumiram o controle da nossa infraestrutura tão humana, ou se eles tivessem nos administrado o tempo todo ao longo de nossa história, desde a Suméria, provavelmente haveriam muitas pessoas que levantariam a mão e diriam: tudo bem, qualquer que seja, deixe-nos comandar o mundo, mas nem todos se sentiriam tão generosos. Uma tempestade política estaria em formação. Pode haver apenas um movimento político de longo prazo que tenta determinar quem são os infiltrados. Podemos experimentar uma era McCarthy de caça aos alienígenas, do senador McCarthy, nos Estados Unidos, na década de 50, 60, que perseguia comunista debaixo da cama. Era uma época do macartismo. Muita gente morreu por causa disso. Foi presa também. Isso pode se tornar muito perigoso rapidamente, tanto por razões de vigilância pública, quanto pela reação que pode gerar nos outros. Ainda assim, no caso da nossa sociedade e cultura estarem sob um ataque subversivo, muitos argumentariam que a humanidade precisa lidar com o assunto agora e lidar com as liberdades civis mais tarde. Não é isso? A economia a gente vê depois. A liberdade também. Vamos resolver o problema depois, né? Não é? É assim, já bem velho, né? Então, já sem referência à ameaça de outros, a humanidade iniciou o caminho do controle do cidadão. Considere a internet, por exemplo. Não são apenas nações como a China, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte que buscam controlar o acesso à internet. Aí no Brasil o cara falou abertamente que vai controlar, já está controlando. E tem gente que aplaude. Você que aplaude é um imbecil. Você criou uma cobra venenosa e ela está pegando no teu rabo, rapaz. Então vamos lá, vamos continuar. Nações como a Austrália, Reino Unido, os Estados Unidos e outras sociedades com longas tradições de liberdade têm aprovado leis para se intrometerem e restringir o acesso à internet e têm feito sondagens para ver até onde eles podem ir. Canadá, agora eles conseguem entrar em qualquer das suas redes sociais. Garantido pela lei democrática. Aqui também. Nos Estados Unidos, vários grupos de leis, coquetéis de leis foram aprovados durante o governo Clinton, Bush e Obama. Ordem executiva, e ninguém prestou atenção nisso. O Obama só governou com ordem executiva. Tem cada uma mais cabeluda que a outra. Não é? Então, a partir de 2005, os noticiários começaram a afirmar que a NSA, a National Security Agency, estava realizando espionagem sem mandato nas comunicações por telefone e e-mail de pessoas dentro dos Estados Unidos e que estavam coletando secretamente registros de chamadas telefônicas de milhões de americanos. Eles estavam fazendo isso a partir de dados fornecidos por grandes empresas de telecomunicações como a AT&T, né? E apesar de vários desafios legais, o programa continua existindo sob o governo que está aí, né? Daquele paspalho que toda a esquerda aplaudiu. É por isso que os ETs dominam facilmente esse planeta. O desenvolvimento de
Tudo isso que nós estamos vendo é apenas a ponta do iceberg. Eu acho que vocês soubessem um quarto do que eu sei, vocês nem iam dormir mais. A revolução jurídica sofrida na América após os aviãozinhos baterem lá no prédio, né? Não posso falar o nome. Foi formidável, né? Foi uma revolução jurídica. Eles aproveitaram o evento e criaram o Patriot Act, o ato patriótico. E aí acabou tudo. Mas, na verdade, apenas codificou as mudanças que vinham ocorrendo há muito mais tempo, né? E como uma debutante, esse caso dos aviões provocou a festa de revelação do Estado de Segurança Nacional que foi implantado. Então, todas as coisas sendo iguais, as pessoas que amam a liberdade em todo mundo concordaram que isso é uma coisa ruim. E, embora não seja fácil encontrar paixão para defender os guardiões do segredo do grupo separatista, não nos foi permitido conhecer todos os fatos que ele tem. Se eles tivessem conhecimento que os leve a acreditar que a humanidade está no meio de uma invasão silenciosa, então seu aumento de segurança, vigilância e poder militar poderiam ser defendidos de forma viável. E se assim for, no entanto, praticamente garante que o debate mais intenso da abertura ufológica no sentido político irá espelhar aquele momento lá dos aviões. Né? Uma ação post-mortem. Eles vão fazer a mesma coisa, vão aproveitar o evento da liberdade, da divulgação para fechar mais ainda. E isso vai ser o final. Né? Então, nós temos aí, de repente, num cenário de invasão silenciosa, a aplicação da lei marcial, ela é plausível. E já existem ordens executivas para isso em todos os lugares. Se seres superiores de um outro planeta vierem para cá e seus desígnios sobre nós não envolvem explodir o planeta, como eles fazem nos filmes, né? Não são tão malzinhos assim, mas tomá-lo sem luta, então a divulgação colocará forças poderosas em movimentos. Né? Como Lincoln e Roosevelt fizeram para vencer suas respectivas guerras. Né? O presidente desse disclosure, o presidente da abertura, o líder, ele vai poder liderar o ataque para revidar o primeiro e resolver os danos depois. Mais uma vez, não vamos ficar cara a cara com um grande desconhecido no debate sobre a divulgação. As pessoas mais cúmplices do encobrimento, né, sabem de coisas que nós não sabemos. E depois de mais de 70 anos, certamente devemos esperar que eles tenham uma ideia melhor do que a nossa. Mas se, no entanto, depois de todas as suas vantagens de dinheiro e segurança, eles não souberem mais do que o resto de nós, devemos demiti-los por incompetência, se pudéssemos, né? De repente, os caras sabem tanto quanto qualquer ufólogo. Às vezes, o ufólogo pode saber mais. Imagine o nível mais alto do grupo separatista agora, né? Porque nós temos um grupo separatista. Quando houve a divulgação da Marinha, dos vídeos da Marinha, porque houve uma separação, houve uma cisão ali. Nós temos um grupo trabalhando para divulgar. E temos um outro trabalhando para não. Eu quero o controle absoluto. Está aí a Agenda 2030. Pois é. Então, ao longo da história humana, a nossa espécie não teria capacidade de lidar com essa turma, né? De alguma forma que se aproximasse de igualdade de condições. Não tem, né? Eles podem facilmente evitar a detenção se quiserem. Essa turminha daqui, né? Pode estar trabalhando por trás, não vamos saber nada, ligado com os governos. Eles estão se aproveitando do material energético, biológico, espiritual. Eu quero a sua alma, eu quero a sua energia vital. Estou cuidando da minha fazenda. Pois é. Então, não vê o seguinte, vamos pensar que eu estou olhando para baixo, porque eu estou olhando no Word, que eu escrevi no meu computador, não está funcionando, a internet está horrível aqui, eu estou com o computador da Madalena, o meu não conecta. Até isso, caiu muito a internet. E nós estamos aqui na véspera de um grande evento lá na área de conflito. Está para acontecer por esses dias. E barra pesada. Vamos lá. Lembre-se de que a nossa incrível e mágica tecnologia é muito recente. Né? Tem pouco tempo. Pouco tempo surgiram os computadores. Eu sou do tempo de rádio-válvula. No meu tempo de adolescente não tinha nem som estéreo. Demorou a chegar no Brasil. Então, considere que o que significava pertencer a uma pequena comunidade agrícola ou nômade em qualquer lugar da Terra apenas 300 anos atrás. Naquela época, a população humana total era 1/10 do que é hoje. Não havia telefones, nem automóveis, nem locomotiva, nem bicicleta. Haviam pessoas, cavalos, carroças e veleiros.
A maioria das pessoas vivia dentro de uma pequena área geográfica, interagindo com as mesmas pessoas na mesma pequena vida por toda a vida. Verdade. Não precisa muito tempo, não. Até a década de 20, até o início do século XX, as pessoas que viviam na Holanda dificilmente iriam à França, ou à Alemanha, ou vice-versa. Nasciam, cresciam, viviam, casavam, ficavam na mesma aldeia, na mesma cidade. Isso acho, como era comum, não só na Europa, mas no Brasil também. A pessoa não saía daqui para ir a Paris, como hoje você pega um voo de 1 hora e 20. Não, nunca ia. Era outro país, uma outra cultura, uma outra língua. Pois é. Então não vê também que a maioria das pessoas vivia numa pequena área geográfica, né? A maioria não sabia ler nem escrever, e ainda assim haviam culturas inteiras que não tinham escrita alguma, ninguém sabia nada sobre eles. Culturas até que acabaram. Em tal situação, quem visse uma nave ou objeto de desses grupos, né, inteligentes que estavam aqui na Terra praticamente não tinha opção nenhuma. Avistamentos surpreendentes podiam ser discutidos com familiares ou amigos e talvez se tornassem lendas locais. Isso seria tudo. Não tinha como sair no jornal, não saía nada. Isso foi assim por milênios. Então tudo mudou, de repente. A população humana começou a aumentar, né, bastante. Hoje nós temos 8 bilhões. Né? A ciência tomou conta de nossa civilização e nos transformou de tal forma que era inimaginável há um tempo atrás, uma geração anterior. A minha geração assistiu a essa mudança muito rápida, num piscar de olhos cósmicos. A humanidade deixou de ser uma sociedade de cavalo puxando carroça para uma que está agora à beira da computação quântica, né? Da nanotecnologia, biotecnologia. Nós estamos prestes a nos reinventar como sociedade, como civilização e como espécie. Nossos meios de detectar e gravar OVNIs são muito melhores do que nunca. Qualquer um com celular agora faz isso. Existe alguma possibilidade que esses outros não saibam disso? Será que essa turma aí, eu sempre erro, né? Para cá ou para cá. Essa turma aqui não está sabendo, não está acompanhando? Então, eles sabem do nosso desenvolvimento. Eles nos veem agora, eles vêm preparados e prontos para entrar no mundo deles. E talvez não como iguais. Mas como o progresso científico não é algo linear, é possível que estejamos à beira de uma transformação que não é quantitativa, mas sim qualitativa. Algo totalmente diferente, mas substancial, mas formidável. Eles devem saber, sim. Nós devemos perguntar qual é a atitude deles em relação a isso. O que essa turminha pensa? Eles podem ter tido apenas um interesse passageiro pela humanidade por muitas eras, enquanto cuidavam dos seus negócios aqui na Terra e talvez em outros planetas. Nós podemos ser apenas um. Né? Estiveram aqui, ajudaram a sociedade a crescer, deram um empurrãozinho. Né? É bom lembrar que, no caso dos Anunnakis, se é como o Zecharia Sitchin coloca, eles tinham naves espaciais, iam a Nibiru, voltavam. Né? Todos os deuses tinham suas naves pequenas, mas o povo escrevia em tablete de barro. O Egito, a mesma coisa. Existiam deuses que vinham nas suas naves celestiais, nos seus navios aéreos, das Pleiades, de Órion. Mas o Egito tinha uma escrita complicada pra caramba de hieróglifo. Era tudo na pedra. Não é? Demoraram, usando cavalos, carruagens. O progresso veio até chegar aqui. Parem para pensar. Né? Então... talvez eles tenham tido um interesse passageiro pela humanidade por muitas eras, enquanto eles cuidavam dos seus negócios, mineração, etc. Garimpando, né? Usando a granja, tirando a parte biológica que eles precisavam, as abduções, os gados, né? Sendo atacados, etc. Talvez o nosso desenvolvimento recente como espécie científica tenha sido algo que eles não previram ou que talvez tenha sido algo que eles não esperavam. É claro, se eles estão aqui há muito tempo, a humanidade é possivelmente um projeto de longa data. Fomos modificados por eles? Será? Eles nos administraram de alguma forma ao longo de nossa história certas coisas? Interferência do nosso DNA? E se eles nos guiaram para uma compreensão da ciência, se eles são responsáveis por essa evolução da raça humana, eles influenciaram nossas religiões e crenças espirituais? Não é? Parece que sim. Considerando a violência inspirada por tantas religiões, eles fizeram de uma forma maliciosa, não parece com a intenção de ajudar.
Pelo contrário, vão manter essa turma brigando um com o outro porque fica fácil controlar a fazenda. Pois é, não é? Na escravidão no Brasil, os portugueses separavam as famílias, separavam as tribos, misturavam uma com a outra. Não ia uma família de escravos juntos, não, os filhos separados das mães, tribos que tinham costumes diferentes, religiões diferentes, deuses diferentes, políticas diferentes. Por isso que ele mantava sempre aquela confusão, nunca não falavam dialetos diferentes. Era fácil manter um controle. Eram poucos portugueses controlando o Brasil inteiro. Então, vamos ver que essa tática é universal. Né? Então, nós vamos ver. Apesar das dicas sugestivas deixadas por desenhos antigos, esculturas, artefatos e arquitetura, os outros não me parece que sejam recém-chegados aqui. Né? Se fosse, eles estariam vendo que nós estamos no caminho certo da ciência. Isso aí são perguntas, nós não temos respostas, só podemos especular. Né? As respostas a essas perguntas, se alguma vez nós as obtivermos, elas vão influenciar como nós vamos responder a elas. E se não obtivermos respostas, certamente desenvolveremos inúmeros think tanks, think tank, grupos fechados, para estudar e debater essas possibilidades, que é o que deve estar acontecendo agora. Né? Eles vão estudar evidências disponíveis de OVNIs, assim como muitos pesquisadores fizeram antes deles, ao julgar pelos avistamentos possíveis, experiências de abdução e outros encontros com que podem ter acontecido. Eles causaram uma grande confusão. Hoje nós temos várias vertentes dentro da ufologia. Não existe uma ufologia linear. Ela se divide em vários segmentos. Né? Então aí nós vamos ver uma outra pergunta. Por que esses caras, esses outros aí, essa turminha, se esconderam e se revelaram alternadamente ao longo dos anos? Né? Nas civilizações mais antigas, passeavam, os deuses andavam com os seres humanos, entravam até em combate com eles, tanto fosse na Suméria ou na Índia. Os deuses procuravam, escolhiam facções diferentes, se entravam em combate pelo domínio, pelo poder. Então o poder, a luta pelo poder, que faz parte da natureza humana, também faria parte da natureza ET. E no nosso universo aí fora seria mais ou menos como Star Trek, com Klingons, né? Com os Romulanos, Borgs. Não existiria democracia. Eu já disse, democracia foi uma invenção terrena horrível. Ela não existe, não funciona. Então, nós vamos ver aí, afinal, né, a outra pergunta, por que a maioria dos avistamentos de OVNIs não ocorreu em áreas densamente povoadas ou vistos por um grande número de pessoas? Apenas algumas aparições foram assim. Né? Por que eles são tão tímidos? Né? Por que eles estão assim, nessa timidez? Por que eles estão sempre em uma estrada deserta, um carro, não é? Numa montanha? Por que aparecer tão descaradamente em certos lugares, como o Vale do Baixo Hudson, no início do ano 80, ou na União Soviética, na época do colapso da União Soviética, no final dos anos 80, ou em Phoenix, as luzes de Phoenix, em 1997, Stephenville, Texas, China, 2010, 2011, Brasil, 1982, a grande onda ufológica, agora estão aparecendo de novo. Eles estão nos cutucando, tornando-se cada vez mais, obviamente, conhecidos. Se assim for, a conclusão pode ser que eles estiveram nos preparando todos esses anos para o contato. Depois nós temos o círculo das plantações. Embora existam alegações de que as formações remontam a muitas décadas, até mesmo séculos, relatórios confiáveis começaram na década de 70. Naquela época, a maioria eram temas simples. Em 1990, entretanto, eles atingiram uma complexidade, tamanho e precisão que você não consegue desenhar no papel. O que eles fazem numa plantação de trigo, você não consegue desenhar no papel fácil. Com luz, com régua, com curva francesa, etc. Imagina de noite, com uma tabuinha amassando. Não dá, né? Não cola. Tem muita fraude, mas tem alguns que são impressionantes. Então, apesar da proliferação de fraudadores, parece haver diferenças distinguíveis entre os círculos reais e os falsos, incluindo esquisitices biológicas, nonos, caules, né, aquela coisa. O pessoal prepara muito para poder vender a notícia. Eu sou muito cético com relação a isso. Né? Tem o tamanho, né, a velocidade em que os círculos genuínos são feitos, normalmente durante a noite, e vários aparentemente no meio do dia, sem que ninguém veja quem fez. Né? Então, essa história dos círculos tapando para manga. Mas eu não acredito quando o pessoal fala, apareceu um círculo no sul do Brasil, e mal feito para caramba, você vê que é grotesco.
Ele é bem grosseiro. Existem livros sobre os círculos ingleses que tem cada desenho que é impressionante. Nós temos depois um autor, né, Whitley Strieber, que ele é autor, foi abduzido, escreveu quase uma dúzia de livros sobre o assunto e afirma ter experimentado abduções contínuas. Ele sentiu contato pessoal com os outros, ou com os visitantes, como ele chamou de visitantes. Né? Ele acredita que a agenda deles pode envolver um aviso sobre um apocalipse iminente aqui na Terra. Os outros abduzidos também frequentemente alegam que foram expostos a imagens de desastres ambientais. É bom lembrar que essa turma mente pra caramba, né? O ET. Ele nunca dá uma resposta precisa. Ele nunca dá um esquema de montagem de um motor de dobra. Ele nunca dá uma fórmula para a cura do câncer. Ele nunca dá uma fórmula para a cura da cegueira em crianças. Ele nunca dá uma fórmula de energia barata. Não. É só papinho New Age. Vamos passar para a quinta dimensão, é o lourinho de olhos azuis, né? O Astacheran. Pois é. Né? Nunca dão alguma resposta correta. Nunca. Nunca. É tudo ambíguo. Ah, eu vim de Vênus. Puta, vem de Vênus aonde, cara? Das Pleiades. Me explica aqui, faz um mapinha aqui, como é que você pegou esse caminho aí? Foi um buraco de minhoca? Como é que você faz essa dobra espacial? Não, ninguém explica. E nem fotografia é possível tirar. As fotografias são horrorosas. Nunca, quando tem, é uma coisa que você vê que é fraudulenta. Tanta tecnologia, né? Uma entrevista com alguém lá do outro planeta. Será que eles casam? Vão à escola? Será que eles têm dor de barriga? Tem que fazer obturação de dente? Vivem muito tempo? Casam? Se amam? Tem algum Deus lá? Alguém morreu lá na cruz para salvar a alma deles? Perguntas e mais perguntas, né? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu rolar aqui. O aspecto mais enlouquecedor de um mundo pós-revelação é que podemos não estar muito mais adiantados em saber com quem estamos lidando do que estamos hoje. E, francamente, o mais perturbador é que há também, né, não há uma garantia, né, de que nós vamos ter uma revelação avassaladora, né? As possibilidades são inúmeras, né? E a gente se perde nas especulações. Assim, nós vamos vendo os cenários sendo montados aos poucos, né? 2018, abriram todos os jornais do mundo, a NASA contratando religiosos, né? Pois é, mas tem alguma coisa sendo armada. Agenda 2030, a doença, a pereba, o fica em casa. Todo um teatro está sendo montado. Esse é o meu ponto de vista, é o ponto de vista de vários autores que eu sigo, né? Então, a humanidade, nós podemos concluir, né, que existem vários grupos, né? Nós vamos ver que nós vamos observar o fenômeno não como cientistas, exigindo provas, mas como especialistas que observam, como nós somos, todos nós, tentando montar um cenário mais provável. Nós podemos concluir que existem vários grupos com provavelmente várias agendas, já comentei em outros vídeos. Eles estão aqui para visitar a Terra, talvez viver na Terra, observar a humanidade nesse momento particular da história. Nós podemos, muito bem, estar no alvorecer do que nós sempre sonhamos. No alvorecer do que seria um espetáculo, um dos grandes espetáculos da galáxia. Ou não. Pois é. Pois bem, um belo dia, os seus olhos se abrem e a luz do dia bate em você como o flash de uma lâmpada de magnésio de combustão. Você pisca os olhos, seus pensamentos se dobram em sua consciência como ondas estourando em uma praia. O teto entra em foco e a memória espacial da cama onde você se deita se forma. Você vê o quarto em que você está. Você vê a faixa do piso em que você está prestes a colocar os pés. E tudo começa a entrar em foco. Você balança os pés para fora da cama e em um momento você está de pé. Não é? Todo mundo passa por isso. A sua mente luta para lidar com a miríade de pensamentos ao mesmo tempo, definindo memórias passadas e contingências presentes. Mas a sua bexiga lembra que você tem um corpo. E você quer fazer xixi.
E antes que você perceba, você está de pé na frente do espelho do banheiro, olhando com desaprovação para uma imagem que está com os olhos inchados, com a boca apertada. Pois é, ali está você. Tudo isso é uma paródia, né, de uma mente média em uma manhã em que dezenas de milhares de manhãs antes e dezenas de milhares de dias que você supõe que virão em seu caminho. É o começo de reconhecer aquilo que define a sua existência. Né? Isso é o momento mais importante do seu ser, pois nele você está só, você está sozinho. Então, você olha diretamente para a face da sua eternidade e enfrenta tudo isso como cada momento que você vive. Pois 8 bilhões de cabeças no planeta agora, 8 bilhões de locais diferentes enfrentam o começo do caminho do destino como você, todo dia de manhã. A verdade do destino, a luz do destino, como um começo aparentemente insípido. Num banheiro. Escovando os dentes, fazendo a barba, ou não. Ou fazendo xixi. 8 bilhões de luzes ligam sua conexão com a divindade, com miríades de momentos de despertar em todo o planeta. Cada segundo que vem no caminho desses bilhões de seres vivos humanos sencientes é uma oportunidade que anuncia um acesso à eternidade. Pois cada ato de cada pessoa define essa eternidade. Todas as manhãs, uma gravação de magnitude impressionante começa para você. Você começa por você. É você sozinho. Pois dentro das margens da sua espécie e suas concessões físicas inerentes, você vai poder agora começar a fazer escolhas que marcarão você como um ser de uma eterna dimensão. Ou não. Não é? Isso que acontece todos os dias na sua vida. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Lembra do filme Gladiador? What you do in this life echoes in eternity. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Somos todos africanos. Todos nós viemos de um hominídeo, de uma mulher, um hominídeo feminino, que vivia nas planícies da África do Sul. Os traços mitocondriais nos levam para lá. Eles afirmam que sim. Seja de acordo com informações mais recentes sobre ascendências disponíveis através da ciência. Eu, por exemplo, tenho uma linha ancestral socioétnica específica, predominantemente europeia, espanhola, com o lado oriental, asiático, vindo do Japão, com uma série de ancestrais aspergidos no meu sangue, misturados. Eu fui criado como protestante, alguém jogou água na minha cabeça. Quando eu estava com uma criança, disse que eu era cristão. Quando eu fiquei mais velho, o suficiente para perceber o que tudo isso significava, eu aprendi sobre o budismo. Eu estudei as palavras das escritas védicas, o Mahabharata, a Torá, o Alcorão, o hinduísmo, o judaísmo. Eu busquei os caminhos da ciência, tudo me levou a ser simplesmente humano. Um ser vivente do gênero que chamamos Homo sapiens sapiens, vivendo em um planeta girando em torno de um sol amarelo médio. Tal é o currículo vitae que se apresenta a um ser não muito diferente de um macaco, dependendo apenas da maneira com que o DNA foi conectado. Não é? Pois é, nós estamos aí vendo que esse ser bípede, os ETs também devem ser, estão aí sem saber, ao menos, todos eles, todos esses 8 bilhões de pessoas que estão no planeta agora acordando ou não, dormindo, são deuses sem saber. Ao menos que são deuses. Agora, às vezes eu paro para olhar para os bilhões que fervilham ao redor do planeta em uma tristeza grosseira. 8 bilhões de pontos potenciais, esperando a revelação, a redenção. A grande maioria vai ficar trancada nas suas prisões da sua própria criação, saudando todos os dias, horas e minutos no seu processo de vida na Matrix, como um hino de vida que se traduz melhor como estou bem vestido e solitário sem ter para onde ir. Em nenhum lugar, exceto para baixo. As escalas existenciais para reunir o estado de limite e perda através da ignorância. E é isso que aquele teu professor lá de religião falou. Se você não fizer tudo certinho, você vai ter a sua alma na danação do inferno. É uma situação angustiante, um final horrível. Mas nós temos algo além, algo muito maravilhoso. O senso de conhecimento interveio, algo tão raro e tão belo. Poucos conseguem enxergar. 8 bilhões que nós somos.
Negros, pardos, amarelos, rosas, uns 100 tons no meio. Uma centena de meio tons, né? 60, 50 tons de greys. Pois é, nós somos 8 bilhões. Negros, pardos, amarelos, rosas. Mas uma luz divina está dentro de cada um deles. Cada um brilhando por dentro com uma emanação. E nós podemos acessar essa emanação, reorganizá-la. Podemos ver e ser uma glória insuperável para sempre. Perceber, saber, perceber. Essa é a resposta. Shakespeare, William Shakespeare, grande escritor inglês. Ele fala o seguinte. Ele faz o que se chama, numa palavra muito esquisita, solilolóquio. Solilolóquio, que significa monólogo, para declarar que o grande círculo de redenção dessa forma. Agora eu posso ver a glória que aguarda aqueles que buscam enxergar, aqueles que buscam ver, aqueles que questionam o status quo incansavelmente e que buscam o sentido de sua existência em cada segundo, minuto e hora e dia de suas vidas, nunca cessando até que a própria vida diminui. Então a busca continua além dos átomos dos corredores que levam ao Goodverse, onde a gloriosa emanação que é a divindade brilha como a própria crisálida da verdade eterna, em um desejo eterno de adicionar, juntar, unir, até que todo se torne um em você. E você vai permanecer lá para sempre, como um deus ou uma deusa. Quem não sabe o que é Goodverse? É um universo que é eterno e, portanto, atemporal, onde todos os extremos de valores que são perfeitos são inerentes e livres. Um campo universal de realidade abstrata, tão real e permanente em sua própria escala de referência, quanto a realidade material física deste universo. Por hoje é só. Eu acordei meio filosófico. Quem não fica, né, no mundo que nós estamos vivendo? Nós temos que ter uma esperança. Não percam. Até a próxima semana. Um abraço meu e da Madalena. Se cuidem. Estamos vivendo tempos incríveis. Bye, bye.